voltando aí ao nosso tema, deixa eu só abrir a aula aqui. Essa disciplina, basicamente, ela está relacionada com a descoberta e compreensão da causa mortis. Por que esse animal veio a óbito? Primeiro, porque é importante para que a gente descubra por que esse animal veio a óbito. Isso é extremamente importante, principalmente se nós tivermos aí alguma suspeita de negligência, de imprudência, de imperícia. Cada vez mais, posso garantir para vocês, que os patologistas estão trabalhando com necrópsia, porque muitas vezes ou os tutores querem realmente saber porque o animal morreu, não foi concluída a causa mortis, ou então, muitas vezes, infelizmente, há uma suspeita de imprudência por parte do médico veterinário, ou a suspeita de envenenamento por um vizinho. Então, cada vez mais nós estamos observando tudo isso. Então, vamos lá, pessoal. Pensem que a gente recebeu um cadáver, né? Que nós vamos depois fazer muitas necrópsias em aula prática. O que a gente tem que observar? Primeiro, a gente tem que observar a espécie desse animal, o sexo, a raça, a idade, o porte, o peso, estado de nutrição, se ele está ou não em rigidez cadavérica. Por quê? Porque todas essas informações vão ser úteis para que a gente consiga chegar aí num consenso. E aí, o que a gente consegue concluir? Que muitos animais, dependendo da raça, eles podem apresentar algumas predileções. Então, por exemplo, vamos pensar aí no animal da raça Collie, ou os parentes de Collie, Border Collie, eles têm uma alteração, uma deficiência para processar, por exemplo, uma medicação chamada de ivermectina. Então, não há a prescrição de ivermectina para essa raça. O dálmata, ele pode fazer obstrução urinária com maior frequência do que outras raças, porque dependendo da alimentação ele vai fazer cálculos urinários. E assim, gente, segue em frente. Rottweiler é uma raça extremamente predisposta a fazer uma neoplasia chamada osteosarcoma. Então, saber todos os dados do animal, e a gente vai anotar isso numa ficha, é extremamente importante, porque o diagnóstico da causa mortis começa na inspeção do cadáver. Certo? Então, continuando aqui, quando nós observamos aí um animal, nós devemos observar o pelame, então, cor do pelo, brilho, se existe alopecia, se existe rarefação pilosa, se existem ectoparasitas, como por exemplo pulgas e carrapatos, implantações. O que seriam implantações? As implantações seriam microchips, por exemplo. Tudo isso vai nos dando muitas informações importantes. Quanto à pele, nós temos que observar também coloração, pigmentação, elasticidade, se existem parasitas e cicatrizes. Vou de espirrar. Se as mamas estão distribuídas adequadamente com relação a número, se há falhas, se há defeitos. Se o macho ele tem os 2 testículos, que muitas vezes ele pode ter um intraabdominal, o tamanho do testículo, porque ele pode ter aí desde uma brucelose até uma neoplasia importante, tudo a gente anota. Os olhos, né? Então, preenchimento aí das órbitas, pálpebras, conjuntivas, porque muitas vezes a gente vai fazer um procedimento de necrópsia em um animal que ele é enucleado, ele não tem um globo ocular, não tem os 2 globos oculares, se há presença ou não de secreção. E aí eu pergunto para vocês, por que as pessoas ficam tão preocupadas com secreção ocular ou secreção oftálmica? Qual que é geralmente a primeira doença que a gente pensa quando o animal tem secreção ocular? Sinomose? Sinomose, exatamente. E aí, eu já entro aqui
E uma questão que todo mundo que já foi meu aluno, acho que a maioria aqui já foi meu aluno. Qual que é uma questão muito importante? É ótimo a gente ter essa resposta na ponta da língua, mas uma coisa que eu quero trabalhar muito com vocês é que nem tudo que parece é. Então, por exemplo, o que a gente pensa? Qualquer um da área da veterinária pensa quando nós falamos em secreção ocular, sinomose. Daí eu falo para vocês o seguinte, que existem outras patologias também que podem promover a secreção ocular. Então, gente, vocês vão ver que eu sempre acabo dando exemplos, porque senão fica muito cansativo, ainda mais essa nossa aula que ela é bem pesada. Além dela ser meio mórbida, né? A gente fala muito sobre morte. Então, por que, gente, que vocês acham que um animal com sinomose tem secreção ocular? O que acontece ali no organismo dele? Quem que causa a sinomose? É um vírus, é uma bactéria, é um fungo? É um vírus, não é? Alguém lembra? É que eu acho que vocês ainda não tiveram, né, doenças É o infecciosas. vírus. É um vírus, muito bem. E aí, o que acontece? Quando esse vírus, ele adentra o organismo, ele consegue fazer alguns estragos, né? E ele tem algumas predileções. Quais são essas predileções? Ele tem predileção por sistema nervoso. Estava mandando um link aqui para um aluno. Quando esse vírus ele adentra o organismo do animal, ele tem uma predileção por células nervosas. E aí o que acontece? Mediante uma infecção, seja ela por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário, quando esse agente adentra o nosso organismo, o organismo dos outros animais, nós temos aí o start de 2 blocos de imunidade. Então, a gente tem o sistema imunológico celular e o sistema imunológico humoral. O celular ele é ativado através das células de defesa, então, eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, mastócitos, todos eles são ativados para combater esse agente. Mas o sistema imunológico humoral também, através de quem? Através das imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então, nós temos 2 linhas de defesa para combater esse agente infeccioso, esse antígeno, esse agente invasor, que nesse caso é o vírus da sinomose. E aí, o que acontece? O sistema imunológico ele vai ficar extremamente preocupado em combater a invasão por esse vírus. E muitas vezes, esse animal acaba ficando um pouquinho imunossuprimido, ou seja, ele está tentando tanto combater esse vírus que muitas vezes a imunidade da pele e de outros tecidos, ela fica reduzida. E aí bactérias que moram na pele e que são bactérias que colonizam normalmente esses tecidos, como por exemplo Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermédios e epidermides, eles começam a se proliferar. Então isso acontece, por exemplo, nos olhos. Muitas vezes, animais com sinomose desenvolvem secreção ocular por conta também dessa imunossupressão causada pelo vírus. Além disso, esse vírus ele acaba consumindo muitos linfócitos. Esse animal apresenta o que a gente chama de linfopenia. Uma outra patologia que o animal com sinomose ele pode expressar é a pneumonia, que ocorre também pela mesma causa. Esse animal fica imunossuprimido e muitas vezes bactérias que são naturais da pele, da microbiota, conseguem se proliferar, causando aí uma pneumonia. E lembrando que o vírus da sinomose, ele tem predileção por células nervosas. E alguém lembra o que ele faz nessas células nervosas? O que acontece? Ocorre uma desmielinização. O que é desmielinização? É a destruição da bainha de mielina, que é proteica, e que faz com que o impulso nervoso passe mais rápido, porque ele vai saltar. Não sei se aqui todo mundo lembra da célula nervosa, então tem o corpo celular,
os dendritos, né? Dendrito, corpo celular, axônio. Essa célula ela tem um corpo alongado, por onde os impulsos nervosos passam. Porém, vamos imaginar aqui o fio do meu carregador. Então, aqui é o corpo celular, aqui são os dendritos. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui são os dendritos, o corpo celular, que é o axônio. Quando nós temos a bainha de mielina, ela faz o quê? Ela envolve todo esse alongamento aqui da célula nervosa e aí o impulso, ele salta. E isso faz com que o impulso seja propagado com uma rapidez muito elevada. E quando esse vírus degrada a bainha de mielina, nós dizemos que há uma desmielinização. E isso faz com que o animal ele tenha os impulsos nervosos transmitidos de maneira mais devagar, mais lenta. Por isso que o animal ele pode expressar alguns head tilts, mioclonias, tiques nervosos, porque o tecido que realmente vai ficar acometido e inflamado é o tecido nervoso, principalmente. Por que eu dei todo esse exemplo, gente? Porque eu queria que vocês conseguissem entender que nem todo animal que tem secreção ocular tem sinomose, né? Mas em geral os animais que têm sinomose têm secreção ocular. Mas aí a gente pensou em sinomose. Existem outras patologias que podem também causar aí secreção ocular, que talvez seja uma novidade para vocês. Então, por exemplo, a erliquiose, que é uma doença transmitida pelo carrapato contaminado, ela também pode causar uma imunossupressão e aí a colonização da mucosa oftálmica por bactérias invasoras. Ou então ainda a presença de verminose. Os animais com verminose, principalmente Toxocara canis, podem apresentar aí secreção ocular. Então vejam que com esses exemplos, o que eu quis dizer? Que nem tudo que parece é, então nem toda secreção ocular é sinomose, porque às vezes o clínico vê um animal com secreção ocular e fala, é sinomose. Não, vamos pensar, vamos expandir os horizontes. Existem outros agentes que também podem causar aí secreção ocular. E isso é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer uma necrópsia, porque a gente tem que ficar desvinculado desses conceitos, certo? Então a gente precisa sempre saber o que cada patologia causa, mas lembrar que às vezes alguns sinais e sintomas, secreção ocular, elas podem ser também expressas em outras patologias, certo? Isso aqui foi só para a gente dar uma espairecida, falar um pouquinho sobre casos clínicos, porque senão fica muito maçante. Então, voltemos aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu falei? Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam. Eu quis só dar um exemplo para a gente relaxar um pouco e conseguir entender que é muito além dos sinais e sintomas. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, angústias? Tudo bem? Posso seguir? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês me interrompam, gente. Vocês não podem sair daqui sem dúvidas. Com dúvidas. Tudo bem? Bom, então, continuando aí, nós temos também a observação das narinas, né? Pensa no cadáver que chegou para a gente está fazendo uma inspeção desse cadáver. Então, a gente observa as narinas, se elas estão úmidas, se existem defeitos, lesões, presença ou ausência de secreção. Isso é muito importante porque muitas vezes a secreção na urina também pode ser característico de sinomose ou de outras patologias, né? Hoje de manhã eu dei exemplo que animais que tenham problemas de dente, cálculo dentário exacerbado, ausência de dente, eles podem ter uma comunicação oro-nasal. E aí esse animal ele fica com uma secreção constante nasal, certo? Outra informação importante está relacionada com a boca. Então, nós vamos observar cor da mucosa, da gengiva, a língua, se ela apresenta ou não saburra. A saburra é aquela camada branca na língua
que pode estar relacionada aí com alguns problemas imunológicos e também com a ausência, né, de higiene da boca. Lembrando que os dentes, eles são implantações, eles ficam alojados em alvéolos, presos aí por raízes, e nós podemos observar nos dentes cálculo dentário, como por exemplo aqui nessa imagem, ou ainda a ausência do dente porque ele já caiu, fraturas, isso tudo é muito importante. Todas essas informações super detalhadas vão para o nosso laudo de necrópsia. Palato duro e mole, todo mundo lembra o que é palato duro, gente? Tudo bem? Todo mundo se lembra? Aonde fica o palato duro? É o, entre aspas, céu da boca, né? Então, a gente tem primeiro o duro, na sequência o mole. Existem alguns problemas aí de formação, de fusão desses processos palatinos que a gente vai ver em breve. E eu coloquei aqui a imagem de um gatinho, porque é extremamente importante, então, nós avaliarmos toda a boca, porque muitas vezes esse animal ele veio a óbito porque ele aspirou um conteúdo. Então, por exemplo, quando o tutor estava dando uma alimentação para esse animal, muitas vezes forçada, o alimento pode ter ido para a traqueia e ele ter vindo a óbito por conta aí de uma aspiração. Ou então esse animal vomitou e aspirou. Então tem N possibilidades, por isso que a gente tem que anotar tudo certinho lá na nossa fichinha. O pavilhão auricular, ele também é extremamente importante porque nós podemos observar várias alterações, desde um autohematoma, essa orelha ela fica edemaciada, inchada, com muito sangue dentro, ou com secreção purulenta, secreção acastanhada. Tudo isso também nos leva a compreender aí o que pode estar acontecendo com esse paciente. No ânus, presença ou ausência de fezes, de lesões, se há algum corrimento, qual tipo de corrimento. E nos aparelhos também genitais, né, nos órgãos genitais, desculpem, o macho, se ele tem corrimento ou lesão no prepúcio, se a fêmea tem aí alguma alteração na vulva. Hoje de manhã eu estava explicando que muitas vezes a gente é chamado para fazer uma necrópsia e infelizmente a gente se depara com algumas situações que às vezes a gente não está muito acostumado e nem está pronto para isso. Então, a gente está falando aqui sobre o procedimento de necrópsia, só que esse animal, ele teve uma vida, muitas vezes com tutores, né? E esses animais, para as nossas aulas práticas, por exemplo, eles são gentilmente cedidos, doados, ou pelos CCZs, Centro de Controle de Zoonoses, das prefeituras, ou porque o tutor falou, não, tudo bem, se for para estudo, eu acabo doando o corpinho do meu animal. E aí, gente, eu puxo um gancho aqui para falar que todas as nossas aulas práticas, nós temos que ter muito cuidado, porque é expressamente proibido fotografar procedimento de necrópsia para utilização em redes sociais, expressamente proibido, porque esses animais, imagina você fotografa um animalzinho lá, todo aberto, publica, né, o que não é um conteúdo publicável, porque existem coisas muito mais legais para a gente publicar, mas enfim, você publica e aí a pessoa que doou esse animal vê parte do seu animal ali, então é expressamente, está sendo gravado isso, expressamente proibido imagens para serem compartilhadas em redes sociais. A gente pode fotografar para a gente estudar, para a gente observar, para a gente guardar essa alteração, mas que fique só para a gente, para o estudo, certo? E então, assim, uma das coisas muito importantes, pessoal, é que a gente tem que ter muita seriedade na aula prática, certo? Levar extremamente a sério, com muita ética, com muita cautela, porque esse animal ele já teve uma vida, independente se ele tinha um tutor ou não, mas assim, a gente precisa respeitá-lo e agradecer por ter esse cadáver para a gente estudá-lo. Então, isso é muito importante, né? Ética.
E uma outra coisa também importante, já que a gente está tocando nesse assunto de que muitas vezes a gente não está preparado para algumas coisas, muitas vezes esse animal ele veio a óbito porque foi necessário realizar o procedimento de eutanásia. E muitas vezes a gente não está pronto para isso, acho que a gente nunca está pronto para isso. Eu acredito que nenhum veterinário goste de realizar a eutanásia. A gente acaba propondo em momentos críticos e necessários. E então eu acho que muitas vezes a gente tem que se adaptar a algumas situações, e eu falei hoje para os alunos que a gente fica tão preso, né, à didática, à aula, ao conteúdo, que muitas vezes a gente não conversa com vocês sobre isso, sobre um momento da eutanásia. A gente depois pode até fazer em alguma aula no final, nas meia hora restantes aí, uma mesa redonda, conversar sobre isso, como que funciona, o quanto é difícil, a gente pode fazer isso sim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, por exemplo, eu já fui chamada várias vezes para fazer em São Paulo laudo de necrópsia de animal com suspeita de violência sexual. Então, é algo que é muito triste, mas que existe. Aí, um dia, uma ex-aluna me ligou chorando que ela atendeu um animal que tinha passado por violência sexual e que ela teria que fazer uma necrópsia. E tinha um outro que ainda estava vivo, aí eu falei que a gente tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Compartilhar com as autoridades, mas que infelizmente, graças a Deus, na faculdade a gente nunca pegou nenhum animal que sofreu violência sexual, mas pode acontecer. Então a gente tem que estar preparado para tudo, mas não é fácil. É que como a gente entrou nessa parte de órgãos genitais, eu precisava falar isso com vocês, que é um assunto tão delicado, né? Que infelizmente acontece, mas graças a Deus, aqui no nosso convívio, na nossa região, eu nunca peguei. Amém. Muito bem. Então, imaginem aí que nós recebemos um animalzinho para a realização de necrópsia, para a gente saber a causa mortis, e aí nós temos que realizar a abertura desse cadáver. E eu digo para vocês que nós vamos colocar esse animal com as costas encostadas na mesa. E aí nós temos então um posicionamento desse cadáver, né? Então ele está em decúbito, só que ele pode estar em decúbito external, em decúbito dorsal e em decúbito lateral. Neste posicionamento com a barriguinha para cima, né? Com as costas encostadas na mesa, qual que seria esse decúbito, gente? Dorso ventral? Não. Dorsal. Dorso ventral, ou ventro dorsal, ou látero lateral, é quando a gente fala em projeção de raio-x. Mas seu raciocínio está certo. Então, esse animal ele está em decúbito dorsal. Por quê? Porque quem está em contato com a mesa é a parte dorsal desse animal, certo? Se ele estivesse de barriga para baixo, com a parte abdominal e torácica encostadas na mesa, ele estaria em decúbito external. Se ele estivesse em decúbito lateral, com o antímero direito ou esquerdo encostado na mesa, nós diríamos que ele tem decúbito lateral. Tá claro para todo mundo, gente? Quando a gente então coloca um animal deitado de barriga para cima para a gente fazer a avaliação e a incisão do tórax do abdômen, esse animal ele está em decúbito dorsal, porque é a região dorsal que está em contato com a mesa. Tudo bem para vocês? Ou ainda tem dúvidas? Alguém tem dúvida? Porque isso é muito importante, eu sempre pergunto em prova. Às vezes eu dou umas dicas do que pode cair na prova. Então, gente, quando a gente vai realizar aí a abertura do cadáver, para a gente checar e fazer aí a exploração, né, a avaliação do cadáver, nós dizemos, né, nós afirmamos que nós colocamos esse animal em decúbito dorsal e nós vamos realizar uma incisão mentopubiana, ou seja, mento, da região mentoniana aqui da mandíbula, até o pubis. Então, aqui, mentopubiana. Nós vamos fazer primeiro uma incisão
passando pela pele, depois pela musculatura, até nós chegarmos no tórax, nos ossos, e no abdômen, nos órgãos, certo? Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Vocês estão muito silenciosos, estou preocupada. Eu sei que dói, primeiro dia de aula dói, é pesado, mas está todo mundo bem, conseguindo acompanhar? Sim. Então, beleza. Pessoal, agora, antes de eu continuar a parte de necrópsia, eu sempre faço uma revisão e hoje foi muito importante, muito necessária de manhã. Por quê? Porque eu vou falar muito sobre anatomia, então eu vou fazer uma revisão rápida com vocês. No entanto, eu vou pedir 10 minutinhos de intervalo, que eu preciso tomar uma água e fazer um xixi, gente. Então, agora são 10 para as 9. 9 horas eu retorno, tá bom? Vou fazer um intervalo rápido, porque eu tô dando aula hoje desde as 8 e tô atendendo aluno desde as 6 da manhã, eu só preciso tomar uma água. Então, 9 horas eu retorno, tá bom? Só vou fechar meu microfone e preparem-se para a nossa revisão de anatomia. Então, conto com vocês daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Quando o cara é 100%, ele é assim, você vê? Você deu salve nele,
Voltei, pessoal. Vamos lá. Todo mundo aí? Todo mundo toma uma água, um café? Partiu, então. Alguém tem alguma dúvida antes de anatomia? Ou não? Todo mundo bem? Então, vamos lá, pessoal. Compartilhar aqui. Ai, meu Deus, que é isso? Não. Aqui. Então, pessoal, se a gente pensar em anatomia... Opa. O que a gente pode pensar aqui com relação à cavidade oral? A cavidade oral, ela tem uma infinidade de estruturas que são extremamente importantes para o sistema tanto digestório quanto o sistema respiratório. Então, nós temos aí a boca, a língua, dentes, e aí nós temos uma estrutura muito importante chamada epiglote. E a epiglote, ela separa estruturas como o esôfago e a traqueia. E aí nós podemos dizer que o esôfago, ele é dorsal à traqueia. Por quê? Porque ele está acima da traqueia. Muito bem. O esôfago, ele é uma estrutura tubular muscular e que ele fica fechadinho quando tem ingestão de água ou de ingesta, ele distende. A traqueia é uma estrutura tubular na qual passa o ar e quem controla toda essa regulação de para onde, se é o ar que está entrando, se é ingesta, é a epiglote. Todo mundo lembra? Alguém tem dificuldade nessa parte? Tá tudo bem para todo mundo? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, então, em sistema respiratório, qual que é o caminho percorrido aí pelo ar? Alguém lembra? Alguém não teve ciências morfofuncionais? Vou fazer uma outra pergunta diferente. Alguém não teve ciências morfofuncionais? Alguém falou alguma coisa? Ouvi um barulhinho de microfone? Todo mundo teve ciências morfofuncionais, pessoal? Sim. 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 Ok. Então, a partir daí do momento que a gente pensa em sistema respiratório, esse ar, ele entra pelas narinas, ele segue, né, ali pela traqueia, chega nos brônquios, bronquíolos, no parênquima pulmonar. Muito bem. E a ingesta, quem lembra aí o caminho da ingesta? Boca, esôfago. Depois do esôfago, para onde que a ingesta vai, gente? Já vai direto pro estômago ou não, Paula? Depois do esôfago. Estômago. Estômago. E aí nós temos, entre o esôfago e o estômago, um esfíncter, vocês se lembram? Que ele controla a entrada aí de alimentos e a saída, né, equivocada. Então, nós temos aí um esfíncter. Como que ele é chamado? Alguém se lembra? É a cárdia, né? Isso, muito bem, cárdia. Pelo... E aí, nós temos o estômago, curvatura maior, menor,
E aí nós temos um outro esfíncter, que é o de saída, chamado Piloro. piloro. Muito bem. Joia. Então, o esôfago, ele desemboca aqui, na entradinha do estômago, e aí nós temos um esfíncter chamado cárdia, e a ingesta, ela vem para o estômago, temos aqui a curvatura maior, curvatura menor, o alimento sofre aí a ação do HCl, e essa ingesta, ela vai ser deslocada e liberada para o intestino delgado. Só um minutinho, chefe, só um minutinho, gente. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Nós temos aí a ingesta passando, né, ali pelo esôfago, chegando no estômago, saindo pelo piloro. E aí nós temos o início do intestino delgado. E o intestino delgado ele é composto por 3 segmentos. Quem se lembra quais são eles? Duodeno, jejum e ilho. Isso mesmo. E aí o duodeno, ele tem algumas estruturas desembocando nele, como por exemplo, a vesícula biliar, certo? E o pâncreas liberando enzimas. Muito bem. E aí, se nós fizermos um corte longitudinal, ou seja, ao longo do comprimento desse órgão, nós vamos conseguir abri-lo e observar o que a gente verifica aqui na imagem ao lado. Nós temos muitas glândulas dentro desse estômago. E essas glândulas vão produzir HCl, vão produzir muco. Nós temos aí uma infinidade de estruturas que vão produzir tanto o ácido quanto uma proteção para o estômago. E lembrando que algumas espécies, elas têm uma parte glandular e aglandular do estômago. Então, isso é muito importante, porque às vezes numa prova de anatomia, né, ou às vezes numa prova até de residência, tem lá os estômagos abertos e a gente consegue observar as diferenças entre espécies por conta disso. Deixa eu só ligar meu note aqui, coitadinho, que acho que ele está cansado. Eu preciso de energia elétrica. Deixa eu colocar. Muito bem, gente. Deixa eu só ligar aqui, conectar a energia elétrica. Muito bem. Muito bem, ótimo. E aí, pensando agora em ruminantes, qual é a espécie, né, que tem pré-estômagos e estômagos, os ruminantes? E qual que é o estômago verdadeiro dessa espécie? É abomaso? Abomaso. Muito bem, abomaso, gente. Abomaso. O abomaso, ele é o estômago verdadeiro dos ruminantes. As antecâmaras são os pré-estômagos. Então, rumen, retículo ou amaso. O abomaso é o estômago verdadeiro. Muito bem. Daí aqui nós continuamos, né, com o intestino. Então, nós temos aí boca, esôfago, esfíncter de entrada do estômago, que é o cárdia, estômago, esfíncter de saída, que é o piloro, e aí o intestino delgado, dividido em 3 segmentos, duodeno, jejum e ilho. Muito bem. Deixa eu só aceitar aqui, pronto. E aí, pessoal, nós precisamos nos lembrar que o intestino delgado, ele tem uma rica vascularização, que a gente chama de mesentério.
que é essa rede aqui, olha, cheia de vasos, porque os enterócitos, que são as células que formam o intestino, eles precisam de glicose, de oxigênio, de liberação de CO2 por conta da respiração celular. E daí o que acontece? A gente precisa de um fluxo sanguíneo chegando, levando substâncias e voltando, trazendo substâncias. Então, isso é muito importante. E aqui nós temos uma visão lateral de um animal, né? Então, aqui seria o dorso, aqui estaria o vazio do flanco, aqui a garupa. É só uma interpretação de como os órgãos estão arranjados, é a topografia. Então, nós temos aqui o fígado, o estômago, o baço, o intestino delgado, aqui o rim, que não faz parte do digestório, mas está sendo demonstrado, e aí nós temos também o intestino grosso, aqui o ureter, olha. Então, quando nós abrirmos um cadáver, a gente precisa lembrar que nós vamos ter que observar a distribuição desses órgãos e a anatomia desses órgãos e a topografia. O que é topografia? Quem está do lado de quem, certo? Então, a gente precisa observar isso. Quem faz divisa com quem? Por quê? Porque se esse animal foi atropelado, se ele tem uma ruptura diafragmática, se ele tem uma ruptura de algum órgão, isso vai ser muito importante da gente observar. E eu só sei checar o que está errado a partir do momento que eu sei qual é a divisão, a separação e a organização correta aí dos órgãos. Então, quando nós vamos observar aí a cavidade abdominal, nós temos lá o estômago, saída aqui do estômago através do piloro, duodeno. Aí eu sempre dou uma dica para os alunos, eu falo assim, gente, o pâncreas, ele fica abraçadinho ao duodeno. Então, se você teve alguma dúvida, se ali é o pâncreas ou se ali é o duodeno, primeiro que a gente localiza o estômago e quem está saindo dele. Automaticamente a gente já tem o duodeno. E aí mais uma dica, né? O pâncreas, ele está juntinho ali do duodeno. Por quê? Porque ele vai liberar, inclusive, substâncias no pâncreas, ou no duodeno, desculpem, que são, por exemplo, as enzimas digestivas. Além disso, o pâncreas, ele é muito importante, é uma glândula importante que, além de ter a sua função exócrina, que é a produção de enzimas digestivas sendo liberadas no duodeno, essa glândula também é importante porque ela produz hormônios e por via endógena, ou seja, através dos vasos sanguíneos, essa glândula libera insulina e glucagon, que são hormônios reguladores aí da digestão. A partir do duodeno, nós temos aí jejuno e ilho, e nós temos o seco, pouquíssimo, né? Na verdade, ele nem é desenvolvido, ele é atrofiado nos carnívoros. Ele é muito bem desenvolvido nos equinos, por exemplo. Nos equinos, o seco é extremamente desenvolvido e ele funciona como uma câmara de fermentação para degradação de celulose. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida com relação ao estômago por hora? Não? Nada? Muito bem. Não. Então, continuamos aqui. Gente, eu podia entrar na parte de necrópsia, que a gente vai abordar na aula prática, como realizar a necrópsia, e na aula teórica, as patologias que podem levar os animais a óbito, ou as patologias que a gente pode encontrar a partir do momento que eu faço uma necrópsia. Então, vocês verão que a gente vai estudar só doença. Esses processos patológicos são só doenças. Mas eu acho que ficaria muito incoerente da minha parte eu não fazer essa revisão de anatomia. E vocês vão ver que ela é importante, que vocês vão precisar dela. Aí o pessoal fala, ai, Paula, que livro eu posso pegar para estudar? Bom, a gente tem lá o livro de processos patológicos ou patologia especial, que é a mesma coisa, mas eu sempre indico para o aluno pegar também um livro de anatomia e um livro de fisiologia. Por quê? Porque muitas vezes vocês precisam voltar em assuntos que vocês já estudaram, e talvez vocês não lembrem, ou aquele tópico você não aprendeu direito. E isso, gente, também é ser o quê? Autodidata. Porque a gente precisa dos slides do professor, da aula do professor, mas a gente também tem o dever
né? De pegar um livro, de pegar uma publicação, de pegar um texto em PDF e estudar, porque a gente encontra muitas informações a mais, muitos detalhes que no momento aula, nem na Anhanguera, nem na PUC, nem na USP, a gente consegue passar tudo. Então, alguns assuntos são bem aprofundados e a gente consegue estudar isso com leitura de apoio, tá? Então, isso é bastante importante, esse estudar, porque esse momento de estudar é o momento em que você entra em contato com a matéria e você sabe se você está entendendo de verdade ou não. E hoje eu falei na aula, não adianta estudar em cima da hora, gente. Vai ser um risco enorme que vocês vão assumir, tá? Então, o ideal é, teve a aula, nessa mesma semana ainda eu vou estudá-la. O que eu posso fazer para ajudar vocês é passar uns estudos dirigidos e aí a gente, no final da aula, a gente responde junto, porque também não adianta nada eu fazer pergunta e eu vou dar a resposta. Então, quando eu passar um estudo dirigido, eu vou separar meia hora da aula para a gente discutir isso. E aí eu conto com vocês. Tá? E se ninguém se pronunciar, eu chamo. Então, Felipe, Matheus, Mara, o que você respondeu nessa questão? Por quê? Porque isso vai ajudá-los a estudar. Parece que não, mas resolver essas questões ajuda muito, tá bom? E essas questões sempre estarão propostas no pós-aula. Muito bem. Então, agora falando em fígado, o fígado é um órgão extremamente importante porque ele produz substâncias, ele metaboliza outras e excreta ainda algumas. Fora que ele é um órgão de reserva. Alguém lembra qual carboidrato que fica reservado no fígado? Tem um carboidrato que fica fica reservadinho aí nos hepatócitos. Alguém lembra? A bilirrubina? Não, é um carboidrato que fica armazenado sob a forma de reserva. Às vezes a gente vai, sei lá, fazer ginástica, aí você não tem glicose disponível mais na corrente sanguínea e essa reserva do fígado vai ser mobilizada. Começa com G. No fígado, gente, nós temos uma reserva chamada de glicogênio. O glicogênio é um estoque de glicose que pode ficar ali no fígado e quando a gente está em hipoglicemia, por exemplo, muitas horas, né, sem se alimentar em jejum, esse glicogênio ele é mobilizado, ou seja, esse glicogênio ele é ativado e aí são liberadas moléculas de glicose para caírem na corrente sanguínea para que as células possam fazer a respiração celular, certo? Então, o fígado ele é composto de vários lóbulos e nós temos a vesícula biliar acoplada a esse órgão, porque os hepatócitos produzem bile e ela fica armazenadinha ali na vesícula biliar. Alguém se lembra para que serve a bile? Tamanho da garrafa, gente, só tinha essa. Alguém lembra para que serve a bile? A bile, gente, ela é uma emulsificadora de gordura. Então, vamos supor que agora vocês jantaram alguma coisa bem gordurosa, sei lá, uma salada de maionese antes da aula. Conforme a digestão de vocês se inicia, esse alimento vai para o estômago, então vamos lá. Boca, esôfago, cárdia, estômago, piloro, duodeno. Chegando ali no duodeno, a vesícula biliar, ela contrai para que a bile seja liberada no duodeno. Por quê? Porque se esse alimento tiver partículas de lipídio, de gordura, essa bile ela consegue emulsificar essa gordura e quebrá-la em micelas, a gente chama, em partículas de gordura bem pequenininha. E aí o organismo consegue absorvê-la. A gente brinca, a gente fala que a bile é como se ela fosse um detergente, porque o detergente, na presença de gordura, ele quebra aquela gordura em pedacinhos. E a bile também.
E aí, alguns animais que tiveram problema em vesícula biliar, ou uma neoformação, ou uma obstrução, cálculos, a gente pode retirar essa vesícula biliar. No entanto, esse animal ou essa pessoa, se comer comida gordurosa, vai ter uma menor concentração de bile digerindo esses lipídios. Então, por exemplo, uma pessoa foi para um churrascão e ela não tem a vesícula biliar. Se ela tivesse a vesícula biliar, ela ia concentrar um monte de bile e eliminá-la de uma vez só no duodeno para fazer a digestão dessa gordura. Como não tem a vesícula biliar, essa bile vai caindo constantemente no duodeno. Então, muitas vezes, as pessoas que não têm mais a vesícula biliar, elas às vezes passam mal, com grande ingestão de gordura, porque elas não têm tanta bile para digerir essa gordura no momento da refeição. Certo? Tudo bem? Alguém com dúvida, angústia? Aqui é só mais uma demonstração, então, do trato digestório, né? Aqui a gente tem o esôfago, ele passando aí por toda a cavidade torácica, adentrando a cavidade abdominal. Aqui nós temos o diafragma, pulmões, pensando agora em tórax. Para que serve o diafragma, gente? Vocês vão ver que eu vou ficar fazendo várias perguntas para vocês. Para Separar a torácica da cavidade torácica com abdominal. 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 Isso, e tem mais uma coisa, que ele, através da presença dele, ele permite uma outra coisa acontecer. Processo de respiração. Isso, por quê? Vejam bem, porque o diafragma, através da sua movimentação, ele permite a distensão, a expansão dos pulmões. Lembrando, gente, que a gente tem ar dentro do pulmão, não dentro da cavidade torácica. Então, dentro da cavidade torácica, nós temos uma pressão negativa, não tem ar. E é por isso que o pulmão consegue fazer isso, ó, se distender. Portanto, quando a gente vai realizar o procedimento de necrópsia, o que a gente sempre faz? A gente coloca o animal em decúbito dorsal, realiza a incisão mento-pubiana, mas a gente nunca abre o tórax antes. A gente sempre abre primeiro a cavidade abdominal, porque eu vou fazer o quê? Inspecionar o diafragma. Eu vou colocar uma luz ali, com uma lanterninha, às vezes até com a luz do celular. Eu vou passar a mão em toda a cúpula diafragmática, e aí eu vou pedir para alguém continuar iluminando, e com a ponta do meu bisturi eu vou fazer um furinho. Se não há injúria na cavidade torácica, o que vai acontecer? Conforme esse ar entra no tórax, o diafragma ele se desloca caudalmente. É muito bonitinho de ver. A gente sempre faz isso em aula prática. Por quê? Isso me dá a certeza de que a cavidade torácica tinha pressão negativa lá dentro. Às vezes, o que acontece? A gente vai fazer essa inspeção do diafragma, abrindo, né, primeiro a cavidade abdominal, e quando você está passando os dedos, você sente, às vezes, uma ruptura, uma solução de continuidade. Sempre que a gente fala em solução de continuidade, é uma lesão, é algo que faz com que eu consiga atravessar de uma estrutura para outra. Não é incomum a gente fazer necrópsia de animais que foram atropelados e tiveram hérnia diafragmática, e muitas vezes o que acontece? Quando a gente abre esse animal, a gente fala, gente, tá faltando o fígado, o estômago. Você olha assim, você vai passar a mão, o animal foi atropelado, houve uma ruptura do diafragma, e aí, por conta da pressão negativa, né, automaticamente os órgãos vão para a cavidade torácica. Então tem intestino, estômago, fígado, tudo lá dentro do tórax. Então, isso não é tão incomum, não. A gente pega bastante animal atropelado para fazer necrópsia. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Pensando-se, então, agora em cavidade torácica, os pulmões, eles têm a sua unidade funcional, que são os alvéolos. Então, os alvéolos, eles permitem a troca gasosa, a hematose. Ou seja, os vasos sanguíneos chegam aos alvéolos, conseguem, através, né, da ligação com a hemoglobina das hemácias, esse CO2 se desliga
e ele é eliminado através da expiração, e o oxigênio que foi trazido para dentro dos pulmões através da inspiração se liga à hemoglobina, que está dentro das hemácias, e vai ser levado aí para todo o corpo através dos vasos sanguíneos. E para que a gente precisa, gente, de oxigênio no corpo? Por que a gente precisa de oxigênio? O que é importante? Alguém consegue explicar? Vamos pensar em fisiologia. Bom, então vamos lá. Para que as células tenham vida e um conjunto de células que se chama tecido tenha vida e um conjunto de tecidos que se chama órgãos tenha vida, e para que eu esteja viva aqui falando com vocês e deixando vocês loucos com a anatomia, eu preciso de energia para estar aqui. E essa energia, ela é feita através da produção de ATPs, que são moedas energéticas biológicas. Então, a partir do momento que as minhas células têm núcleo e citoplasma, e dentro desse citoplasma existem diversas organelas, complexos de Golgi, ribossomos, lisossomos, mitocôndria. A mitocôndria, ela é a organela responsável por fazer com que haja produção de energia. Só que para isso, para produzir energia dentro do organismo, eu preciso quebrar glicose. Ótimo, preciso quebrar glicose. Só que eu posso quebrar a glicose na presença ou na ausência de oxigênio. E eu preciso quebrar, de preferência, a glicose na presença do oxigênio. Por quê? Porque eu vou produzir muito mais moedinhas energéticas, mais gás carbônico e água. Quando eu quebro a glicose sem o oxigênio, ou seja, eu faço anaerobiose, eu produzo também moedas energéticas, porém em menor quantidade, só que eu também produzo ácidos, e esses ácidos não são muito bons para o pH celular. Então, numa hora de emergência, ok, mas eu preciso respirar, porque eu preciso que as hemácias dos meus vasos sanguíneos se liguem ao oxigênio, leve esse oxigênio para cada célula do meu corpo, para que as mitocôndrias das células do meu corpo possam quebrar a glicose que também está na corrente sanguínea sendo carregada, transportada, possa ser quebrada na presença desse oxigênio lá nas mitocôndrias produzindo energia. Ou seja, eu preciso de respiração celular, senão os tecidos sofrem degeneração e necrose. Tudo bem? Isso é óbvio para vocês, gente? Isso é muito importante, isso é fisiologia. Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente está aqui para tirar essas dúvidas e ninguém precisa ter vergonha de fazer pergunta, porque está todo mundo aqui aprendendo. Isso é claro para vocês? Que o organismo ele funciona a partir de energia e que essa energia ela é obtida a partir da quebra ou da clivagem ou da queima da glicose a partir da presença de oxigênio lá nas mitocôndrias. Tudo bem isso para vocês? Tudo bom? Bom, então vamos lá. Daí, a gente tem aqui o rim. Eu tô falando de todas as estruturas que a gente vai encontrar na cavidade abdominal e torácica, tá? Só pra gente fazer aí um equilíbrio aí entre as turmas. Eu não sei se tem gente fazendo DP, se tem gente que está vendo anatomia pela primeira vez. Então, eu tô fazendo um nivelamento da turma. Os rins, nós temos em número de 2, né? Nós temos o rim direito e esquerdo, e os animais também. Chegando nesses rins, nós temos artéria, veia e ureter. O ureter, gente, é uma estrutura que conduz a urina produzida nos rins até a bexiga, até a vesícula urinária. Os rins, eles têm 1000 funções, também de regular a pressão arterial, de filtrar o sangue, de eliminar substâncias que são tóxicas, de produzir alguns hormônios. Então, os rins são extremamente importantes e nós vamos
nos atentar a todos esses tecidos e esses órgãos quando a gente for realizar o procedimento de necrópsia. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, que a gente vai falar da parte de reprodução e depois a gente vai falar muito sobre reprodução. Mas eu só quero que vocês lembrem que nós temos aí glândulas, né? Então, aqui nós temos a vesícula urinária, aqui nós temos a próstata, né, nos machos, os testículos, uretra, prepúcio, o pênis. E nas fêmeas, nós temos aqui os ovários, os corpos uterinos, corpo do útero, vesícula urinária. Por quê? Porque todas essas estruturas estarão sobrepostas no cadáver. E eu vou falar, gente, vamos procurar, antes de fazer qualquer coisa, os órgãos, vamos ver se eles estão no posicionamento certinho, vamos observar se nessa cavidade abdominal, nessa cavidade torácica não tem líquido, não tem pus, não tem sangue, não tem urina, porque tudo isso vai ajudando a gente a montar o nosso quebra-cabeça, que é a necrópsia. E aí, a gente não vai se basear apenas nessas informações macroscópicas. Eu preciso também de vários fragmentos, vários cortes de órgãos. Então, eu vou cortar um pedacinho da vesícula urinária, um pedacinho do fígado, coloco no formol, que é uma solução que impede que haja uma putrefação desse tecido. E aí, eu consigo emblocar esses tecidos, fazer cortes histológicos bem fininhos e olhar ao microscópio, porque aí, unindo as alterações macroscópicas com as microscópicas, eu consigo chegar na causa mortis desse animal, ou bem perto da causa mortis. E aí, então, o que a gente precisa fazer? Coloco o meu animal ali no decúbito dorsal, faço uma incisão mento-pubiana e abro primeiro a cavidade torácica. O que eu vou observar? Se a gente tem líquido na cavidade, se tem tecido muscular com cor alterada, o peritônio, que é uma membrana que envolve todos os órgãos, se ele está também com a sua coloração adequada, se o epíplon ou o mento tem cor, tem aderência, se o baço está na sua posição correta, se ele está aumentado de volume, tudo isso é importante quando a gente abre a cavidade. Então, eu vou resumir isso daqui. Peraí. Aqui. Abrir a cavidade abdominal, eu preciso ver isso daqui, olha, gente. Aqui eu tenho fígado, aqui eu tenho baço, e vocês podem observar que essa rede parece uma rede, né, branquinha. Sabe aquelas estopas da gente limpar carro? Eu falo que o aumento ou epíplon é essa estrutura, ela parece uma estopa, porque ela envolve os órgãos e ela promove a estática das vísceras, porque senão os órgãos ficariam ali todos se debatendo contra os outros. E aí a gente tem essa estrutura que ela promove essa adaptação e essa proteção dos órgãos, certo? Muito bem. Então, quando a gente observa a cavidade abdominal, eu preciso verificar características de todos os órgãos, inclusive se eles estão contraídos, distendidos, se tem neoformação, se tem hemorragia, se tem uma torção, se tem uma obstrução, se tem uma ruptura, tudo isso é muito importante. E daí, nós temos aqui uma técnica para retirar o plastrão. O que é o plastrão? É para eu fazer a abertura da cavidade torácica. E aí, gente, eu vou retirar o externo, que é esse osso que nós temos aqui. Externo é com S, não com X. E uma parte das costelas. A gente vai cortar as costelas na altura da articulação costocondral. Mas a gente vai treinar bastante, se Deus quiser, em breve, quando a gente tiver autorização para as aulas práticas. E aí, uma outra coisa importante desse apanhado de aulas que eu falei para vocês, que às vezes eu dou umas dicas de prova, então eu quero muito que vocês saibam de tudo isso que eu falei. O tipo de incisão mento-pubiana para fazer a necrópsia, o tipo de decúbito, que é o decúbito dorsal, e aí nós vamos abrir o cadáver inteiro e separar todas as estruturas em 6 conjuntos. E eu não gosto de decoreba, porém, esses conjuntos eu vou pedir para que vocês decorem.
Então, eu preciso que vocês decorem, porque a gente vai tirar todos os órgãos e depois a gente vai separar em conjuntos, porque para o patologista é muito mais fácil de se estudar. Então, aqui no Japão, na China, na Bulgária, sempre vai ser assim. O procedimento de necrópsia é igual. Então, primeiro conjunto, língua, faringe, amígdalas, esôfago, laringe, traqueia, tireoide, pulmões e coração. Segundo conjunto, vou separar epíplon ou aumento e baço. Terceiro conjunto, intestinos. Quarto conjunto, percebam, terceiro conjunto não são todos os intestinos que estão ali. Por quê? Porque no quarto eu tenho estômago, duodeno, tá? Então, vamos lá. Quarto conjunto, diafragma, fígado, vesícula biliar, estômago, duodeno, pâncreas, gânglios mesentéricos. Quinto conjunto, aparelho genital e urinário. Preciso verificar se esse animal realmente é castrado, se ele tem ovário, se não tem, se tem uretra. Uretra, espero que sim, a não ser que tenha sido dilacerada, né? Num acidente com sonda. Mas se tem útero, ovário, então tudo isso, gente, é muito importante para explorar essa cavidade, retirar os órgãos. E o último, que é o que geralmente os alunos mais gostam de retirar, é o sistema nervoso central, tá? O sistema nervoso central, o cérebro, a gente serra o crânio e retira com muito cuidado, porque ele é um tecido muito frágil. E eu sei que às vezes a gente se assusta um pouco, porque é bastante coisa, é muita informação, mas é por isso que eu falo para vocês. Até aqui eu só fui situando, falando o que é a necrópsia e fazendo uma revisão de anatomia, mas a gente vai entrar propriamente dito na nossa aula mesmo na semana que vem. E a gente vai falar sobre as patologias de pele. Inclusive, pessoal, eu deixei um cronograma no pré-aula do Encontro 1 e essa aula no Encontro 1. Não sei se todo mundo conseguiu acessar o AVA, ele estava carregando, atualizando hoje. De manhã os alunos tiveram dificuldade. Muito bem. Então, voltando aqui à nossa aula. Agora eu só vou falar de coisas mais tranquilas. Então, aqui nós temos quais são os materiais que a gente usa em aula prática, né? Então, nós vamos usar luva, jaleco ou pijama. Na verdade, eu acho, ou macacão. Eu gosto de pijama cirúrgico porque eu acho que a gente se protege mais, porque a gente vai lidar com várias possibilidades de doença, né? Sapato fechado, na verdade, eu sempre solicito para os alunos comprarem aquelas galochinhas de borracha, porque às vezes cai sangue, cai urina, e a galocha é facinho da gente lavar. Sempre retirar anéis, correntinhas, cabelo preso, a gente vai pôr uma touquinha. Tem aluno que quer pôr máscara, porque essa aula não tem um cheiro agradável, tem um cheiro forte de necrópsia, algumas vezes tem um cheiro ruim, né? Lembra, assim, material em decomposição. Então, quando a gente voltar às aulas práticas, o pessoal tem que ser firme. E aí nós temos alguns materiais, como facas, magarefes, costótomos, que é um alicate, parece um alicate de jardineiro, que a gente vai cortar ali as costelas, pinças, serras, esponjas, tudo isso faz parte do nosso material de necrópsia, para a realização da necrópsia. Precisa comprar? De jeito nenhum, a gente tem tudo lá na faculdade. Então, aqui nós temos alguns materiais que a gente utiliza em aula. A gente precisa de uma serrinha para serrar o crânio, algumas tesouras e pinças, as facas magarefes. Se for cabeça de bovino ou equino, a gente usa machadinha também. Formol. Tudo isso é importante para a gente acondicionar depois os tecidos. E... Lembrando-se aí mais uma vez, então a gente vai colocar o nosso animal em decúbito dorsal, fazer a incisão mento-pubiana, a gente vai passar a lâmina de bisturi na pele, desde a região mentoniana da mandíbula até o pubis, porém a gente vai abrir primeiro a cavidade abdominal, porque a gente precisa verificar a cúpula diafragmática, certo?
Às vezes, na aula, os alunos pedem para desarticular os membros para conseguir estudar as articulações, retiram o olho, não tem problema, desde que faça com respeito, com tranquilidade, sem fotos, tranquilo. Sem fotos para colocar em redes sociais, tranquilo. E aí, aqui é só uma identificação na altura que a gente vai cortar aqui as costelas. Percebam que aqui tem uma alteração, né? Tem uma junção, a gente chama de cartilagem costocondral, e é bem aqui que a gente faz o corte com o costótomo, que parece um alicatão, para retirar o externo e as parte dessas costelas para acessar aí a cavidade torácica, certo? Gente, eu vou encerrar a aula por aqui, porque ela é muito pesada, e mesmo começando a aula um pouco depois, como não teve quase nenhuma pergunta, a gente praticamente chegou no mesmo ponto que eu parei com a turma da manhã. Então, primeira aula de vocês, senão eu já vou deixar vocês traumatizados. E eu quero parar exatamente onde eu parei com a turma da manhã. Eu espero que vocês tenham acompanhado. A partir da semana que vem, então, a gente vai ver só lesões. E se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para a gente retirar na próxima aula. Podem me interromper, porque aqui é o momento de fazer perguntas. Paula, tem coisa de anatomia que eu não lembro. Eu vou estudar e as dúvidas eu posso tirar com você? Pode, a gente troca ideia. Não deixem de fazer as pós-aulas, que a gente vai depois discutir sempre na última meia hora da aula. E eu sei que essa matéria assusta um pouquinho no início, mas depois vocês vão lidar super bem com ela. Alguém tem alguma pergunta, gente? Dúvidas? Estão vivos? Primeira pergunta. Acho que sim, né? Então é isso, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora é o momento. Ninguém quer falar nada? Não. Tá, pessoal. Fale. Acho Alguém que quer não. falar? Não? Então, ok, pessoal. Eu quero agradecer a presença de vocês. Já dei um print aqui para minha chamada. Semana que vem a gente se encontra às 19h10. Obrigada hoje pela compreensão. Precisava fazer o acolhimento dos calouros via Teams. E qualquer dúvida a gente vai conversando, certo? Não esqueçam de fazer os grupos aí para nossa gincana. Tá bom? Então, obrigada e uma ótima noite para vocês. Obrigada, Paulinha, para você também. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau.